Saudações, ora viva pessoal, todos acompanhantes daqui do nosso canal Reflepensando, nosso podcast, né? Uma ideia novinha, fresquinha que surgiu recentemente, que a ideia é levar até as vossas telinhas, aí nas vossas casas, tanto pelos vossos smartphones, computadores, tablets, entre outros dispositivos eletrônicos que vocês utilizam para acessar as plataformas das mídias sociais. Estamos aqui novamente com o nosso podcast, depois de muito tempo, estamos novamente, mas dessa vez com temas diferentes. Anteriormente falávamos mais sobre literatura, agora estamos a diversificar o tema. Quem fala para vocês já sabem, Alberto Cativa, por isso é que o podcast é Reflepensando com Alberto Cativa. Estamos aqui hoje com um convidado, Catuma Castro, que vai falar conosco um pouco sobre o impacto das redes sociais nas famílias, né? Mas inicialmente, como vocês sabem, é tradicional aqui, para quem curte dos nossos conteúdos, curta o vídeo, partilha, comenta para o Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, entenderem que o nosso conteúdo é de grande valor e grande potencial para o público, para o nosso pessoal, público-alvo. Então, começo aqui por dar boas-vindas ao Antônio Castro, que está aqui pela primeira vez ao nosso podcast. Catuma, seja muito bem-vindo ao nosso programa, né? E sinta-se à vontade para falar naquilo que é o nosso tema, né? Bem, Alberto Cativa, muito boa tarde. Sou, como terá iniciado falar, o Antônio Catuma Castro, cujo título, digamos, poético, Catuma Castro, simplesmente. Sou estudante e se me tivessem a perguntar o que realmente faço é mesmo simplesmente estudar, preocupar-me com as comunidades e ver maneiras de como servir os outros, de como servir a comunidade. E penso que neste momento é o espírito que nos une. Falando desse tema, também estaríamos a despertar os outros, também estaríamos a servir a comunidade. É um tema, desde já, bastante pertinente e premente. É também um tema que a mim desafia bastante. Confesso que enquanto preparava o tema, me perguntava o que realmente falar, como realmente falar, sobre o que falar, e vamos então poder passar alguma experiência pessoal e também colhida de muita gente com quem falei sobre este tema de veras atual e atuante. Ok, depois de Antônio Castro fazer aqui a sua belíssima apresentação, então bora lá, vamos para aquilo que é o mais importante do nosso conteúdo, que é o nosso tema, o impacto das redes sociais nas famílias. Okay. Antônio Castro, o que é que pode nos dizer, né? Um conceito básico sobre aquilo que traz sobre o que é redes sociais, na verdade? Bem, na verdade, a pesquisa que fomos fazendo nos permite afirmar que redes sociais, né, são espaços virtuais de interação, de relacionamento entre grupos de pessoas, até mesmo grupos de empresa. Ok, também, agora, como é que podemos caracterizar, né, ou relacionar a utilização, né, das redes sociais dentro do seio familiar? Né? Bem, como permitiu fazer como que uma definição de redes sociais, é necessário também que, antes de falar sobre o impacto deste fenômeno nas redes sociais, precisamos também enquadrar as pessoas naquilo que é a família, né? Saber o que é família, e também vamos perceber qual é o papel da família para que percebamos o impacto ou a força desta reflexão que nós estamos a fazer. E a família, né, nós podemos ver na Constituição da República de Angola e também no Código da Família, que é a lei número 1/88 de 20 de janeiro. A família é
o núcleo da organização social, né? É o núcleo fundamental de uma organização social, ou se quisermos, é o núcleo fundamental da sociedade. Entretanto, olhamos para a família como esse núcleo fundamental da sociedade e percebamos que a família é um fenômeno natural, né, e ligado, inerente à sociedade. E percebamos também que a família não é uma realidade estática, é imutável, vai muitas vezes acompanhando as evoluções ou as transformações sociais. E quando estamos a falar de redes sociais, estamos a falar também de uma transformação, de uma evolução. Então é preciso que a família acompanhe ou se deixe guiar por estas transformações sociais, como é o caso concreto as redes sociais. Ora, é necessário que a família não se desvie ou não se deixe desviar pelos fenômenos sociais, porque a família por si só tem alicerces e também papéis próprios. E falando já desses papéis, né, estamos a falar que é primeiro um núcleo fundamental da sociedade, é constituída por indivíduos. Então é necessário que esses indivíduos se protejam de tudo quanto possa desviar, possa manchar a sua própria família. Qual é, né, a relação que estabeleces, consegue estabelecer, né, sobre a utilização, né, das próprias redes sociais, que temos aí tanto o Facebook, o TikTok, o Instagram, entre outras, né, com aquela própria relação familiar, porque acredito que há famílias, né, que usam as próprias redes sociais, né, como um meio de interação entre eles. De certo modo, para eles acaba por ser vantajoso e também de certo modo acaba por ser desvantajoso, porque também ficam desligados naquilo que é a própria realidade da família. Como é que encara esta situação? Bem, falou muito bem sobre a questão do relacionamento estreito que a rede social permite que as famílias tenham. Todavia, é necessário, né, como você também falou, olhar para a questão da realidade. Eu, na definição de redes sociais, falei da questão virtual. As redes sociais estabelecem uma relação mais virtual. A relação virtual faz com que muitas vezes nos percamos da realidade. Imaginemos nós, se eu estiver a usar o meu telefone nas redes sociais no momento em que deveria estar a conversar com meu irmão, com meu pai, com minha mãe sobre um ou outro assunto, estamos já a perceber que as redes sociais aqui está a dificultar uma coisa que seria normal, que é o diálogo. Então, muitas vezes, a dificuldade, ou muitas vezes, o problema, o perigo das redes sociais é justamente substituir a relação pessoal ou interpessoal física por uma relação interpessoal virtual. E percebamos nós que o virtual nem sempre transmite a realidade. Imagino que eu, como filho, saia da escola e mostre por A mais B, por fotografias, se calhar do WhatsApp ou do Facebook, que fui à escola. Isto não é garantia necessária de que eu realmente estou na escola e estou a cumprir o meu papel enquanto filho e educando. Então é necessário que nós olhemos para as redes sociais como uma ferramenta que permite uma relação estreita, mas virtual. Claro, não deve substituir a relação interpessoal física. E acredita, será que essa questão da própria redes sociais, né, de certo modo acaba a ser um refúgio, né, para as pessoas quando há uma existência de problemas dentro do seu familiar? Bem, eu penso ser, de alguma forma, um refúgio, o que não deveria ser. Acaba por ser um refúgio porque há quem muitas vezes não tem a possibilidade de pessoalmente, fisicamente falar com alguém, então usa a rede social para procurar satisfazer essa sua carência de ser prestado atenção, essa sua carência de estar com alguém. Ora, muitas vezes quando estamos nas redes sociais,
publicamos alguma coisa, fazemos algum post e os outros vão dando gosto, vão se calhar fazendo algum comentário, perguntar como a outra coisa está. Isso dá uma falsa ideia de que as pessoas se preocupam comigo, de que eu não estou sozinho. Então muitas vezes há pessoas que preferem refugiar-se nas redes sociais porque percebem que fisicamente não encontram quem satisfaça essa sua necessidade de ter com as pessoas pessoalmente. Podemos aí olhar, né, um pouco sobre aquilo que é problemas, né, causado pelas mídias sociais, né? Quais são os problemas que consegue aqui nos listar, né? Que as redes sociais, de certa forma, acabam por trazer dentro do seio familiar? Bem, uma das questões que eu vejo visivelmente provocadas pelas redes sociais é a falta de diálogo físico e um diálogo profundo entre as pessoas, a falta de conhecimento entre membros de uma família e também a falta de transmissão de valores dentro de uma família. Ora, vejamos, muitas vezes, e eu conheço casos de pessoas que estão sentados, né, por exemplo, depois de uma refeição, e para piorar, há pessoas que à mesa vão usando telefones, vão partilhando, atualizando, quiçá mesmo falando com pessoas nas redes sociais. Esse falar com pessoas nas redes sociais pressupõe necessariamente falar com pessoas que estão distantes daquele meio. Então, essa distância ou esse refúgio às redes sociais faz com que eu não conheça profundamente aquela pessoa que está comigo todos os dias, aquela pessoa que está sentado próximo de mim. Vou preocupar-me em satisfazer a minha vontade, meu desejo de conhecer as pessoas que não estão comigo fisicamente, que não estão comigo próximas. Isso de alguma forma faz com que eu não conheça aquela pessoa. Posso conhecer muita gente nas redes sociais, muita gente conhecer-me, mas eu muitas vezes não conheço aquele que vive comigo, não conheço aquele que convive comigo, não conheço aquele que acorda comigo. Então é necessário que nós olhemos para a questão das redes sociais, não nesta visão de nos distanciar mais dos próximos, não nesta visão de substituir a relação ou o contacto físico. Precisamos entender as redes sociais como um meio, né, de nos ligar de pessoas que estão muito distantes, de pessoas que estão fora do nosso meio social, pessoas que estão fora daquele nosso convívio normal. E quais são aqui as possíveis consequências que esse mesmo impacto brutal, né, que a rede social leva para as famílias que poderá ser causado? Acredito que seja uma consequência desta má aplicação, né, das redes sociais, a questão da desestruturação das famílias, né? Porque acredito que as famílias precisam ter tempo para que convivam, as famílias precisam ter tempo para que se conheçam, as famílias precisam ter tempo para que se unam. Então, muitas vezes as redes sociais fazem com que as famílias se desunam. Falei do caso dos diálogos. Se eu, por exemplo, não souber das reais preocupações de quem está próximo de mim, se eu não souber das reais frustrações das pessoas que estão próximas a mim, se eu não conhecer a pessoa que está próxima a mim, eu não tenho como nem me simpatizar, tampouco ajudar em determinadas situações aquela pessoa. Logo, vamos perceber que estamos a criar apenas um grupo de pessoas que vivem sob o mesmo teto, não uma família. Essa questão vai fazer com que as pessoas não se conheçam, as pessoas não convivam e, na verdade, se despreocupem uma das outras. Imagine, se eu deveria, quando vier do trabalho, perguntar ao meu filho como passou o dia, como está, como foi a escola, o que viveu, o que não viveu. Em vez de fazer isso, eu fico atento nas redes sociais, naquilo que o mundo afora me apresenta. Claro, eu não estou a cultivar uma família coesa, não estou a cultivar uma família
saudável. E se não estiver a cultivar uma família saudável, vamos cair na questão do papel social da família. Vamos ter sociedade desestruturada. Claro, se eu não consigo falar com o meu filho, dificilmente ou de forma impossível eu conseguir falar com o meu chefe no trabalho ou com o meu subordinado no trabalho. Mas é possivelmente que também, por exemplo, né, a questão aí do conhecimento da família, né, o autoconhecimento, conforme diziam ou dizem aí os japoneses lá na comunidade de Okinawa sobre o Ikigai, né, a grande expressão do Ikigai, que é o grande propósito de vida. Será que quando dentro da própria família em si, né, aquilo que é a maneira de transmitir a educação, de certa maneira tanto os filhos, né, não conseguem compreender, né, aquilo que é o propósito de vida, né? Será que também podemos também enquadrar, recair nessa questão também do próprio impacto das redes sociais? Bem, sim, Maria Carmo Medina, né, no seu livro Lições de Direitos da Família, ela fala exatamente que a socialização da pessoa humana começa na família. E é a partir da socialização que eu vou me descobrindo e vou descobrindo também os outros. Imaginemos, se eu não vier a gozar de orientações necessárias dentro deste lugar, deste instituto, família, onde eu começo a primeira socialização, não virei a me conhecer. E se eu não me conheço, dentro do meu seio normal, dificilmente virei a me conhecer através de pessoas distantes. Aliás, é mais fácil, ou deveria ser mais fácil, eu me sentir confortável dentro da minha própria casa com aqueles que vivem comigo do que me sentir confortável com as pessoas de fora. Então, muitas vezes, essa não permissão para que a pessoa se socialize bem faz com que não se conheça. Se não se conhece, não descobre aquele que é o propósito de vida. Ok, agora, já como está mesmo um pouco na reta final daquilo que é a nossa, um pouco o nosso presunto que estamos aqui a apreciar, né, que é o impacto das redes sociais no seio familiar. Se estás a curtir o conteúdo, não esqueça, se aproveita já de inscrever-se aqui no nosso canal do YouTube, Refle Pensando, tanto para todas as redes sociais. Bora lá, continuando. Antônio Castro, quais são as possíveis soluções, né, ou conselhos que tu transmites lá para o pessoal lá em casa, né, para tentar mitigar essa situação? Bem, eu aconselharia as pessoas a saberem pôr as redes sociais, lato sensu, os meios tecnológicos, né, falo particularmente do smartphone, no devido lugar. É irreversível a mudança ou a transformação social. Nós vamos continuar a ter as redes sociais, vamos continuar a ter a tecnologia, se calhar daqui a mais anos, de forma mais evoluída. Então é preciso que nós nos previnamos, é necessário que nós tenhamos cuidado. E qual deve ser o cuidado? É sabermos fazer escolha. Se eu, por exemplo, como pai, vier a sair do trabalho, não é? Tenho a oportunidade de estar com os meus filhos à mesa. É necessário que eu, naquele momento, me desligue totalmente do telefone. Se eu, por exemplo, enquanto estou a assistir ao telejornal, os meus filhos estão próximos de mim, continuar a usar o telefone, isto vai ser uma perda da oportunidade de eu aproveitar aquele momento em que nós estamos unidos para conversarmos. Então aqui o conselho seria de justamente fazermos a escolha de não usarmos exageradamente as redes sociais, sabermos os momentos próprios, os momentos oportunos para que nós usemos, para que não percamos as oportunidades de estar com os nossos membros da família e assim conhecer. Imagine se eu como pai sair do trabalho e encontrar meu filho com o telefone, a minha mulher com o telefone, os meus sobrinhos com o telefone, eu próprio também sentar-me com o telefone, eu estou a perder a oportunidade de perguntar àqueles como estão, como passaram um dia. Então aqui aplicar-se a ideia de
ao invés de seres tu próprio a usares o telefone, pedir que todos e cada um daqueles desliguem o telefone. Aí sim teriam um momento de junto de cada um deles, conhecer-se, perguntar como cada um está, o que cada um viveu. Então, concluindo, diria que é necessário que nós saibamos colocar o telefone, lato sensu, e as redes sociais, estrito sensu, no devido lugar. Podemos sim viver em alguns momentos sem eles. Estes são os momentos em que deveríamos ter a oportunidade de olhar para aquelas pessoas que estão próximas de nós. Ok, muito obrigado Antônio Castro aqui pelas dicas. Então, pessoal, a dica foi dada, né? Muito obrigado por terem nos acompanhado em esse pouco tempo, né? Até a próxima.